Fala pessoal, tudo bem? Seguindo a linha do que eu estava fazendo ontem e outro dia também, de contar histórias de terror que a gente encontra na internet, né? Contos de terror, que são coisas que pessoas passam na sua vida pessoal mesmo, real, ou até contos que as pessoas escrevem. Tem uma vez escritor e faz um conto e quer que seja divulgado. Também pode enviar para a gente no e-mail canal nãoadormeça@gmail.com, mas também pode postar no anonimato. Não precisa, quem enviar para a gente vai dar crédito. Mas também, se quiser ficar no anonimato, é só não dar um nome, botar, não quero ser identificado, vai no anonimato mesmo, que a gente divulga aqui a história, ou a sua história real ou fictícia, né, no caso. Então a gente está nesse trabalho de fazer essa junção aqui se for uma história muito curta, a gente vai esperar dar umas 10 histórias assim de outras pessoas também, para juntar num grupo assim, para virar um vídeo legalzinho. Se for uma história grande, a gente vai dedicar um vídeo específico para essa história que a gente vai fazer aqui para poder postar e botar no ar, falou? Então a gente vai continuar aqui com as histórias. Eu vou já começar por essa aqui, que se chama Apanhei de um Fantasma, por Yasmin Fontes. Há 4 anos acordei de madrugada e tinha uma mulher vestida de preto ao lado da minha cama. Eu sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito. Aparentemente havia roubado alguém dela. Tentei argumentar que não havia feito nada, e ela disse que não se tratava daquilo, mas que de outra coisa e outra pessoa, que eu não passava de uma sonsa que fazia de conta que não sabia. Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com um fantasma. Depois resolvi ignorar e voltar a dormir. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama e me dar socos no corpo. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava dolorido, principalmente no tornozelo. Ela sumiu do nada e eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. Yasmin Fontes no Facebook. Essa aí tem uma experiência mesmo real, né? A ponto de influenciar no sentimento do corpo ali, né? Aquela coisa de você acordar com marcas, né? Ou com dores. Isso aí é brabo. Brincadeira demoníaca, por Bárbara. Uma vez fui brincar com um tabuleiro de Ouija com um amigo no meu quarto e tentei acender velas, e por incrível que pareça, elas não acendiam. Não importava quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela. Depois de um tempo consegui acender, desliguei as luzes e fechei as janelas. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se está tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Depois de minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Tempos depois, já estava de noite e a minha amiga já tinha ido para casa, mas eu senti aquela sensação de estar sendo observada. Depois de um tempo, eu ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com umas garras enormes. E quando consegui acordar, vi que as minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir mais, joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com a minha mãe por 2 semanas. Bárbara. Nossa. Tabuleiro Ouija aí, Ouija, como falam. Esse tabuleiro é bravo, cara. Fontes, assim, vários filmes de terror aí são baseados nesse tabuleiro aí, cara. Tem que ter muito cuidado, tem que ser uma pessoa muito elevada para ficar brincando com esse tabuleiro aí. Elevado espiritualmente, né, no caso. É bravo. Velho brilhoso estilo Gandalf, por Thaís Santos. Eu tinha uns 13 ou 14 anos, dividi o quarto com minha irmã e na parede oposta à minha cama tinha um espelho. Acordei com uma luz muito forte, como se alguém tivesse colocado uma lanterna na minha cara. Quando abri os olhos, vi um velho com aquelas camisolas de hospital, uma barba bem comprida, estilo Gandalf, em frente ao espelho. Era um velho que estava brilhando. Ele estava colocando um colar de pendas e me viu olhando para o espelho. O medo foi tão grande que quando ele começou a virar para olhar para mim, eu travei.
Não chamei ninguém porque a voz não saía, nem consegui me mexer. Fechei os olhos e não abri mais até a hora de levantar. Fui para a escola toda arrumada, mal arrumada, porque fiquei dias sem olhar no espelho. Nunca mais fiquei sozinha no quarto e nem em lugares com espelho, só com luz acesa e olhe lá. PS, hoje não tem mais espelho no quarto. Thaís Santos, via Facebook. O espelho é complicado também. Se eu tô dormindo de frente com o espelho, não é não, cara. Eu não olho pro espelho não, porque eu sei que são umas paradas muito estranhas. Eu tenho que tirar pelo menos o espelho e virar para o outro lado. Complicado. Silhueta Negra, por Guilherme. Eu tinha uns 8 anos quando fui passar um fim de semana na casa do meu avô. Deitei no sofá na sala, dormi e apaguei. Acordei só de noite e vi uma silhueta negra de um homem sentado no sofá perto dos meus pés, olhando para mim. Não conseguia me mexer, eu não conseguia enxergar o rosto, nem traço algum, a não ser uma silhueta de um homem careca e forte. Gritei para minha mãe, ela ouviu, foi ver o que era. Contei e ela não deu bola, achando que eu tinha sonhado. Mas eu sei o que eu vi e era bem real. Guilherme. O problema é esse, quando a gente tem certas experiências, tudo bem que muitas se confundem com pesadelos, mas quando a gente tem certas experiências e conta para alguém, a pessoa tira logo o crédito falando que você sonhou, que você teve pesadelo, realmente. Não, isso foi nada. E você teve uma experiência até real, né? É complicado mesmo. Eu mesmo tive, como falei no vídeo de ontem, eu tive várias experiências quando era criança. Mas eu não falava também, né? Ficava na minha. Sofri calado. O resultado disso é que hoje em dia eu não durmo como falei ontem também, eu não durmo com luz acesa, com luz apagada, breu total. Tem que ter sempre um abajurzinho ligado. Minha esposa me apoia nisso, ela também aceita, a gente dorme sempre com um abajur ligado, uma luzinha para não deixar no breu total. Ela entende, graças a Deus. A Lenda do Homem Sem Cabeça, por Tatiane. O Cavaleiro Sem Cabeça, né? Quando eu era adolescente, umas amigas foram dormir na minha casa no carnaval. Em uma das madrugadas, acordei ao ouvir alguém chamando por mim. Ao abrir o olho, vi um homem sem cabeça, parado na nossa frente. Ele usava uma calça social e sapatos marrons. Dei um grito tão alto que acordei os meus pais e as meninas. No dia seguinte, ninguém lembrava ao certo o que tinha acontecido, só eu. Inclusive, lembro até hoje, com quase 30 anos. Tatiane, essa experiência aí, uma vez eu acordei também, tinha uma mulher na minha frente, com um aspecto todo pálido, na minha frente assim, né? E eu também fiquei muito assustado. Eu lembro muito claramente como é que foi. A Bailarina Morta, por Nicole. Quando eu era criança, vi uma menina japonesa de colã de balé preto, com listas laranjas. Quando entrei no meu quarto, ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Quando olhei de novo, a menina sumiu e eu saí correndo desesperada, fazendo minha mãe voltar lá comigo. Anos depois, ela me confessou que ficou assustada naquele dia, pois antes de eu nascer, ela dava aula de balé naquele cômodo. O uniforme preto e laranja era de uma menina que tinha sido aluna dela e tinha falecido. Isso aí, energias continuam lá no lugar, né? Talvez esses espíritos se apeguem a certas coisas e apareçam, materializem ali momentaneamente, eu não sei. E quem tem mais sensibilidade consegue enxergar, né? O Dementador Violento, por Jane. Eu estava dormindo e de repente acordei e vi um fantasma, ou sei lá o que, parecido com o Dementador, sim, do Harry Potter. Deu uma pulada aqui. Harry Potter olhando para mim. Ficamos ali nos encarando. Então o braço desse ser começou a apertar meu pulso. Eu estava sentindo muita dor e fiquei desesperado, mas não conseguia me mover. A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e dormir. Talvez aí sim, talvez possa ter sido um pesadelo,
não sei se na época ela viu o filme, para ela associar, né? Tem coisas também que a gente dorme com o filme na cabeça e não tem jeito. Vai mistura a nossa mente. Eu, por exemplo, tenho até pesadelo, dependendo do quanto for, né? Mas não é. Eu posso estar caindo até numa contradição, falando que desacreditar. Não é isso. A gente sabe que essas coisas acontecem mesmo. Mas quando a gente olha e vê, associa logo a um filme, tipo, será que ela não viu um filme e ficou aquilo na cabeça e bum, a mente trabalhou? Mas com certeza mais de 90% das histórias de terror que a gente passa, realmente a gente tem alguma experiência que não dá para explicar. A alucinação, por Gil. Uma vez eu estava sozinha em casa, no meu quarto, fazendo tarefa. Do nada eu comecei a ouvir passos na escada de baixo. Pensei, vou descer para ver, né? Antes de descer, eu ouvi um barulho de garrafas de vidro quebrando no bar. No bar do meu pai por um tempão. Decidi descer, cheguei no pé da escada e só vi as garrafas e copos quebrados no chão e gente gritando na casa. Sério, só tinha eu dentro dela. Me tranquei no quarto e fiquei lá até que meus pais chegassem. Adivinha, não tinha nem garrafa, nem copo quebrado e nem gente na casa. Aí que eu falo, aí já é atividade paranormal, com certeza. Isso aí tem atividade paranormal que realmente você vê até manchas em paredes ensanguentadas e depois você vê não tem nada, né? Aí vão falar alucinação. Pode ser uma alucinação, mas causada por quê? Baseada em quê? Quem fez você ter a alucinação? Só sua mente? Difícil de explicar, né? A mão que balança o criado mudo, por Helena. Eu tinha um criado mudo do lado da minha cama e certo dia, quando eu estava deitado, o criado mudo simplesmente balançou, como se alguém estivesse sacudindo ele. Só que ele era super pesado, não tinha vento e eu não estava encostada nele. Saí correndo e até hoje ninguém explicou o acontecido. Aí, como ela falou que é pesado, poderia falar assim, pode ter sido uma vibração da casa, alguma coisa pesada que fez vibrar tudo. Desculpe. Mas se ela está falando, então é o depoimento dela, da Helena. A gente acredita. Funeral sinistro por anônimo, né? No caso, não quis revelar. Lembro que foi minha professora e me contou essa história. Quando ela tinha 15 anos, tinha um costume de explorar cachoeiras com os amigos. Era domingo, eles tinham decidido ir para uma cachoeira que ficava perto de um sítiozinho. Estava todo mundo na estrada, até o que aconteceu um cortejo bem ao longe indo para a cidade. Chegando perto, eles viram que não era um cortejo qualquer, era um funeral. O funeral passou pelo meio deles e deu para ver que eram todos homens que usavam roupas pretas. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver suas faces. Quando eles se viraram para ver o enterro de novo, ele tinha sumido. Agora entra na parte de alucinação coletiva, né? Se todo mundo viu, aí você tem um negócio realmente bizarro, tem uma alucinação, dá a entender que você viajou na maionese, né? Mas talvez uma experiência paranormal coletiva ali, as pessoas tiveram e foi tão real mesmo que todo mundo captou essa vibração aí e a gente acredita que tenha sido verdade, né? O fantasma do vô Boca Suja, por Samantha. Meu avô paterno faleceu e após o enterro dele, toda a família voltou para o sítio onde ele e minha avó moravam, pois não queríamos deixá-la sozinha. Meu avô era um senhor extremamente ranzinza, que saía resmungando por qualquer coisa, de qualquer tom de voz ou de risada alta, por exemplo. Eu, minhas tias e minhas primas estávamos sentadas na varanda conversando, tentando dissipar aquele tom de tristeza.
A primeira risada que teve durante aquele dia exaustivo, ouvimos de dentro da casa passos arrastando os pés. E o resmungo vai tomar no ar, né? Essa gritaria, exatamente como ele fazia quando vivo. Todos nós gelamos como se ele estivesse ali. Depois de algum tempo, minha avó acabou se mudando do sítio. É complicado. Como acabei de falar aí no outro texto, outras pessoas ouviram ao mesmo tempo, você tem um fato que aconteceu ali. Todo mundo ouviu ao mesmo tempo, chamam de alucinação coletiva, mas se for uma pessoa ouvindo, isso aí a pessoa ouviu, é mediunidade dela, mas todas as pessoas ouviram ao mesmo tempo, então teve um fato real que aconteceu ali. Então, com certeza o espírito do avô talvez ainda não tivesse entendido que passou dessa para melhor, entendeu? Então ainda estivesse muito forte a energia dele ali e talvez ainda achasse que tivesse ali, inclusive, né? É bem legal a história. Pessoal, como eu sempre falo aí, quem que tiver histórias, contos, pode ser fictícios ou reais, pode enviar para mim, que eu divulgo aqui. Se quiser eu dou o nome do crédito da pessoa que enviou. Se quiser ficar no anonimato é só botar, não quero que dê meu nome, a gente conta a história aqui e fala que é anônimo e sigilo total. Manda para o e-mail canalnãoadormeça@gmail.com, que se a história for muito curta, a gente espera dar um número mais ou menos de 10 historinhas para contar aqui. Se for uma história longa, a gente tem que dedicar um tempo, um vídeo só para essa história. E com certeza, como eu falei, dou crédito, e se não quiser crédito eu dou como anônimo. É só colocar lá no e-mail que a gente faz aqui. Então tá, mais um programinha aí chamado, agora eu dei o nome de Terapia do Medo, Contos de Terror, que a gente vai ficar contando histórias aqui de terror, testemunhos, né, coisas que as pessoas passaram na vida, ou na infância, ou agora recentemente, coisas que podem ser coisas reais ou seus próprios textos escritos como uma forma de divulgar o seu trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Valeu, galera, um abraço aí e fiquem com Deus. E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.